Bom dia, meu nome é Júlia, vou começar apresentando o nosso trabalho. O título é Convulsionou e agora? Isso só pode ser epilepsia? Não, a gente escolheu um caso para ilustrar isso. Então vamos lá. Paciente feminina, 18 anos, previamente rígida, foi admitida na emergência com crises tônico-clônicas generalizadas. Além disso, ela relatou que nas últimas 3 semanas ela teve mudanças de humor, dispneia, tosse seca e febre baixa, e referiu que os sintomas respiratórios pioraram depois do início das crises convulsivas. Foi iniciado o valproato de sódio, mesmo assim ela teve um segundo episódio. Ao exame físico ela tinha uma febre, 38 graus, pressão arterial de 10/6, frequência cardíaca de 106 BPM, saturando 90%, ausculta pulmonar com crepitantes em bases pulmonares bilateral e rigidez de pescoço. A tomografia de tórax dela aqui em cima mostrou padrão de vidro fosco e consolidação em bases pulmonares, e a tomografia de crânio mostrou edema generalizado. Então, como conduta, foi feita uma punção lombar, tinha um quadro de meningismo, e ela foi encaminhada ao UTI com antibiótico terapia e foi feito um PCR para Covid. Ela evoluiu sem mais crises após 3 dias de tratamento, mas ela não teve melhora do estado mental. Outra ressonância magnética de crânio demonstrou desaparecimento de edema cerebral e foi identificada a presença do anticorpo antirreceptor NMDA no líquor. E o teste de Covid dela voltou positivo. Então foi iniciado o tratamento com hemoglobulina intravenosa e as culturas do líquor negativaram 1 semana depois. Então, em discussão do nosso caso, a gente trouxe para ilustrar um caso diferente, presença espontânea de encefalite antirreceptor NMDA e Covid, acompanhado de edema cerebral generalizado, para mostrar um caso de crise convulsiva sem epilepsia. Bom, antes de começar a falar sobre crise epilética e epilepsia, a gente precisa entender que existe uma diferença bem importante entre esses dois temas. A crise epilética é um episódio de atividade elétrica excessiva que pode cursar com sintomas motores ou não. E é importante apontar que nem toda crise convulsiva é uma crise epilética, já que as crises convulsivas podem ter outras causas que não a epilepsia, as chamadas crises convulsivas não epiléticas. A epilepsia é uma doença cerebral crônica caracterizada por crise convulsiva recorrente não provocada, ou seja, espontânea. As crises epiléticas podem se manifestar de acordo com o tipo de crise, como as tônico-clônicas generalizadas, com rigidez do corpo todo e depois convulsão rítmica, ou como crises de ausência, ou crises parciais, limitadas a uma área do corpo. Então, depois de entender essa diferença, a gente pode começar a estudar as outras causas de crise convulsiva. Falando sobre a etiologia das crises epiléticas, nos adultos sem essa história médica pregressa, o acidente vascular encefálico é a etiologia subjacente mais comum das crises. Além disso, ela também pode ser causada por distúrbios metabólicos, como hipoglicemia, insuficiência renal e anormalidades eletrolíticas. Também infecções como meningite, toxoplasmose, sífilis, raiva, tétano, também são causas comuns, né, das crises epiléticas, porque elas podem descompensar as correntes elétricas no cérebro, fazendo com que haja um aumento anormal assim, da atividade das células neuronais, gerando essas crises. E um dos fatores comuns observados entre essas infecções que eu citei são edema cerebral e o aumento dos níveis séricos de marcadores de inflamação. O traumatismo crânioencefálico também, a hipóxia, encefalopatia hipertensiva também estão entre as causas mais comuns. E, por fim, a febre alta em crianças menores de 5 anos pode desencadear convulsões, que geralmente não são graves, mas a gente tem que ficar alerta porque isso aumenta o risco da criança desenvolver quadros de convulsões não febris no futuro e também pode ser o primeiro sinal de alguma disfunção neurológica. Dentro das causas crônicas das crises epiléticas, a gente pode citar a epilepsia com crises intercorrentes, também a presença de uma massa expansiva, como tumores ou malformações vasculares, lesões prévias do córtex cerebral, como abscessos, displasia, o próprio acidente vascular encefálico, e também as crises não epiléticas psicogênicas, que são alterações no movimento, na responsividade, no comportamento que se assemelham muito com crises epiléticas, mas elas não estão associadas às alterações eletrofisiológicas, nem à origem neurobiológica da crise epilética propriamente dita.
E os fatores mais comumente relatados que são associados a essas crises não epiléticas psicogênicas incluem o abuso sexual, o abuso ou negligência física, a lesão cerebral traumática, comorbidades médicas e psiquiátricas. Então, assim como para as crises epiléticas, o diagnóstico padrão ouro envolve um monitoramento, né, da crise com um eletroencefalograma e também um vídeo do evento, além da coleta do histórico psiquiátrico do paciente. Bom, esperamos ter respondido, então, a questão central do nosso trabalho, né? A diferença entre crises epiléticas e epilepsia em si, e ter esclarecido sobre esse assunto que deixa tantas dúvidas. Obrigada.